Era uma tarde de domingo como qualquer outra. Minha irmã mais nova, Júlia, tocava na banda da igreja do bairro e já estávamos atrasados para o culto. Saímos correndo de casa às 17h45, o sol já começava a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho. Minha mãe, sempre prática, sugeriu pegarmos um atalho. E vamos pelo caminho do mato, ela disse. E é mais rápido. Eu e Júlia nos entreolhamos, apreensivos. Aquela rua tinha má fama, diziam que era perigosa. Quase ninguém passava por lá, especialmente quando escurecia. Mas mãe, comecei a protestar. E nada de mas, ela cortou. Confiança em Deus e pé na tábua. Engoli em seco e seguimos em frente. Para chegar à rua, tínhamos que descer uma pequena ladeira que formava uma encruzilhada sinistra com o caminho principal. Enquanto descíamos, senti um arrepio percorrer minha espinha. O vento sussurrava entre as árvores, como se nos alertasse para voltar. Passamos pela encruzilhada sem maiores problemas, mas algo no ar parecia diferente. O cheiro de terra úmida e folhas secas misturava-se com um odor estranho, quase metálico. Tentei ignorar a sensação de que estávamos sendo observados. Havíamos andado uns 300 metros quando, por algum motivo, resolvi olhar para trás. Foi então que o vi pela primeira vez, um homem cambaleante, andando em nossa direção. Parecia bêbado, tropeçando nos próprios pés. E mãe, sussurrei, tem um bêbado vindo atrás da gente. Júlia, curiosa, também olhou para trás. Seus olhos se arregalaram de pavor. E não é um bêbado. Ela gritou. É um bezerro. Um bezerro andando em duas patas. Jurei. Lentamente, viramos todos para olhar. O que vi naquele momento ficará gravado em minha memória para sempre. A criatura já não era mais um homem, nem um bezerro. Diante de nossos olhos horrorizados, estava se transformando. Seu corpo se contorcia de forma antinatural, os ossos estalando e se rearranjando sob a pele. Pelos grossos e escuros brotavam por todo o corpo, enquanto o rosto se alongava num focinho cheio de dentes afiados. Corram! Minha mãe berrou, o terror evidente em sua voz. E é um lobisomem. Não precisou falar duas vezes. Disparamos pela rua de terra, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir no peito. O som de passos pesados e um rosnado gutural nos seguia, cada vez mais perto. Júlia tropeçou, perdendo um dos sapatos. Não ousamos parar para pegá-lo. Eu podia sentir o hálito quente da criatura em minha nuca, a saliva pingando de suas presas. Foi então que ouvimos o ronco de um motor. Um velho Fusca amarelo surgiu na curva, faróis cortando a escuridão que começava a cair. O motorista nem nos viu, concentrado na estrada à frente. Tudo aconteceu muito rápido. Ouvimos um baque surdo, um uivo de dor, e o chiado dos pneus derrapando na terra. O Fusca continuou seu caminho, provavelmente sem nem perceber o que havia atingido. Não paramos para olhar. Continuamos correndo até chegarmos à igreja, ofegantes e encharcados de suor. Júlia estava descalça, eu tremia dos pés à cabeça, e minha mãe, ela se recusava a falar sobre o ocorrido. Nos dias que se seguiram, rumores correram pelo bairro. Falava-se de um senhor que vendia bananas e morava perto daquela rua maldita. Diziam que ele havia aparecido com as duas pernas quebradas, sem explicação. A curiosidade foi maior que o medo. Uma semana depois, passei de bicicleta em frente à casa do tal senhor. Lá estava ele, sentado na varanda com as pernas engessadas, um olhar distante e assombrado no rosto. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Naquele momento, tive certeza, ele sabia que eu sabia. Um acordo silencioso se formou entre nós. Jamais falaríamos sobre aquela noite, sobre a criatura que vimos se transformar na escuridão. Até hoje, evito passar por aquela rua. À noite, quando a lua está cheia, fecho bem as janelas e rezo baixinho. Porque agora eu sei, os monstros das lendas são reais, e eles andam entre nós, escondidos à plena vista. E quem sabe? Talvez seu vizinho,
seu colega de trabalho ou até mesmo um parente distante guarde um segredo obscuro. Um segredo que se revela apenas nas noites de lua cheia, quando a besta dentro deles clama para ser libertada. Desde aquela noite, aprendi que o mundo é muito mais vasto e assustador do que imaginamos. E que, às vezes, a única coisa entre nós e o terror absoluto é a fina camada de normalidade que lutamos para manter. Então, da próxima vez que você estiver andando sozinho por uma rua escura e ouvir passos atrás de você, não olhe para trás. Corra. Corra como se sua vida dependesse disso. Porque talvez, só talvez, ela realmente dependa. Eu cresci num lugar cheio de mistérios e lendas. O Maranhão sempre foi conhecido por suas coisas estranhas, mas o que aconteceu no meu bairro foi além de qualquer explicação. Tudo começou numa época em que ninguém ousava sair à noite. O medo tomava conta das ruas desertas assim que o sol se punha. Nosso bairro ficava numa área que antes era um sítio enorme, propriedade de Ana Jansen, a maior escravagista do estado. Ana Jansen era famosa pela sua crueldade. Diziam que ela torturava e matava escravos por puro prazer. Imaginem só a quantidade de sofrimento e dor que aquela terra absorveu ao longo dos anos. Não é de se admirar que o local ficou impregnado de uma energia sombria e maligna. Eu era adolescente quando tudo começou. De repente, começaram a surgir relatos de lobos gigantescos aparecendo na beira do matagal e do manguezal. No início, achamos que eram só histórias para assustar as crianças. Mas logo percebemos que havia algo muito real e aterrorizante rondando nosso bairro. Uma noite, meu amigo João passou pela experiência mais assustadora da sua vida. Ele namorava minha tia na época e tinha ido deixá-la em casa. Por volta das 12h30 da madrugada, João estava voltando para casa. A rua estava deserta e silenciosa. Só se ouvia o som dos grilos e o vento sussurrando entre as árvores. De repente, João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela sensação de que alguém, ou algo, o estava observando. Ele olhou para trás e viu um cachorro preto ao longe. Os olhos do animal brilhavam num vermelho intenso e sobrenatural na escuridão. No começo, João tentou ignorar. Afinal, cachorros de rua eram comuns por ali. Mas algo o fez parar. Ele percebeu que o cachorro parecia grande demais, mesmo estando a uma boa distância. Com o coração aos pulos, João virou-se novamente. O que ele viu gelou seu sangue. O que antes parecia um simples cachorro agora era uma criatura monstruosa correndo em sua direção. O tamanho daquele ser era impossível para qualquer cão normal. Seus olhos vermelhos queimavam como brasas e sua boca escancarada revelava presas afiadas como navalhas. João não pensou duas vezes. Ele correu como nunca havia corrido antes. O monstro vinha logo atrás, seus passos pesados fazendo a terra tremer. João pulava muros e cercas, atravessava quintais e avenidas num desespero cego para escapar daquela fera. O som da respiração ofegante da criatura ficava cada vez mais próximo. João podia sentir o bafo quente e fétido em sua nuca. Num último ato de desespero, ele pulou a cerca de arame de um sítio próximo à minha casa. Por algum milagre, a criatura ficou presa do outro lado da cerca. João ouviu os uivos furiosos e o som de garras arranhando o metal enquanto corria para casa. Ele só parou quando trancou a porta atrás de si, tremendo e ofegante. Na manhã seguinte, João voltou ao local com seus irmãos. Eles duvidavam da história, achando que tinha sido só um pesadelo ou alucinação. Mas o que encontraram lá confirmou o terror da noite anterior. A cerca de arame estava completamente destruída, como se algo incrivelmente forte a tivesse atacado com fúria. Presos entre os arames retorcidos, havia tufos de pelos longos, grossos e rígidos, nada parecido com o pelo de um cachorro comum. O chão em volta estava todo cavado e marcado por pegadas enormes. Aquela noite foi só o começo. Nos dias que se seguiram, outras pessoas tiveram encontros aterrorizantes com a criatura. Alguns juravam ter visto um lobo gigantesco rondando as ruas à noite. Outros falavam de um cão monstruoso com olhos de fogo. Mas o pior estava por vir. Minha amiga Maria teve um encontro com a fera que mudou sua vida para sempre. Ela estava voltando da casa da avó numa noite quando viu a criatura. O monstro a perseguiu por quarteirões, quase alcançando várias vezes.
Maria conseguiu se salvar por pouco, mas o terror daquela noite a marcou profundamente. Nos meses seguintes, ela não conseguia dormir. Tinha pesadelos terríveis e vivia em constante estado de pânico. A cada som na noite, ela imaginava a criatura vindo buscá-la. O medo foi tanto que Maria acabou se mudando do bairro. Mesmo longe, ela precisou de anos de terapia para superar o trauma. Até hoje ela não consegue falar sobre aquela noite sem tremer. Muitos no bairro acreditavam que aquela criatura era um lobisomem. Outros diziam que era algum tipo de entidade maligna, talvez invocada pelo espírito vingativo de Anna Jansen ou pelos escravos que ela torturou. O que quer que fosse aquela coisa, ela deixou marcas profundas em todos nós. O medo se espalhou como uma doença. As ruas ficavam desertas assim que escurecia. Ninguém mais saía à noite se pudesse evitar. Até hoje, quando volto àquele bairro, sinto um frio na espinha ao cair da noite. O uivo distante de um cão me faz olhar por cima do ombro, temendo ver aqueles olhos vermelhos me encarando da escuridão. Nunca descobrimos o que realmente era aquela criatura ou de onde ela veio. Mas uma coisa é certa, o terror daqueles dias nunca nos abandonou completamente. E nas noites escuras e silenciosas, ainda é possível ouvir, ao longe, o uivo de algo que não deveria existir neste mundo. Era uma noite de quaresma como qualquer outra na pequena cidade do interior. O ar estava pesado, carregado de umidade e mistério. Minha avó, uma senhora de idade avançada e fé inabalável, estava em sua humilde casa de madeira, cercada apenas pelo silêncio da noite e pela companhia das imagens de Jesus e Maria. Dona Teresa, como todos a conheciam, era uma mulher simples e devota. Sua casa era modesta, sem luxos ou ostentações. O único adorno que se permitia era um pequeno altar com as imagens sagradas. Não era como as benzedeiras tradicionais, com seus rituais elaborados e parafernálias místicas. Sua força vinha da fé pura e da folha de guiné, que usava para afastar o mal e trazer proteção. O quintal da casa de Vó Teresa era um pequeno paraíso. Árvores frutíferas balançavam suavemente com a brisa noturna, enquanto flores exalavam seu perfume adocicado. Ao fundo, um grande galinheiro abrigava as aves que forneciam ovos frescos todas as manhãs. Naquela noite, algo perturbou a paz habitual. Um gemido baixo e angustiante cortou o ar, vindo da direção do quintal vizinho. Vó Teresa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele som não era normal, parecia vir de alguém, ou algo, em grande sofrimento. Movida pela compaixão que sempre a caracterizou, ela pegou um chale velho e saiu para investigar. A lua cheia iluminava o caminho, lançando sombras inquietantes pelos cantos. O coração de Dona Teresa batia acelerado, mas ela seguiu em frente. Ao chegar à cerca que separava os quintais, ela viu uma figura agachada nas sombras. Era um homem de meia idade, pelo que podia distinguir na penumbra. Ele parecia estar com dor, seu corpo todo tremendo. "E moço, o senhor está bem? Precisa de ajuda?" Perguntou Vó Teresa, sua voz vacilando entre preocupação e medo. O homem ergueu a cabeça lentamente. Seus olhos brilharam de forma estranha à luz da lua. "E vá embora daqui, senhora", ele rosnou, sua voz soando como uma mistura grotesca entre humano e animal. "E não é seguro." Mas Vó Teresa era teimosa. Deu um passo à frente, estendendo a mão. "Deixe-me ajudar, por favor. Posso chamar um médico, ou..." Antes que pudesse terminar, o homem agarrou um galho caído e o arremessou em sua direção. "Saia!" Ele urrou. O pânico em sua voz era palpável. Assustada, Vó Teresa recuou para dentro de casa, trancando a porta da cozinha atrás de si. Seu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Ela se ajoelhou diante do pequeno altar, sussurrando orações fervorosas. De repente, um alvoroço irrompeu no quintal. As galinhas cacarejavam freneticamente, e o velho cavalo bitelo relinchava em puro terror. Algo estava acontecendo lá fora, algo terrível. Movida por um impulso que não conseguiu conter, Vó Teresa destrancou a porta e olhou para fora. O que viu ficou gravado em sua memória para sempre. Ali, no meio do quintal, estava uma criatura que não pertencia a este mundo.
Não era mais o homem que vira minutos antes. Era algo diferente. Monstruoso. A luz da lua revelava uma pelagem cinzenta, quase branca, cobrindo um corpo deformado. As pernas traseiras eram longas e musculosas, fazendo com que a parte de trás do corpo ficasse mais alta que a dianteira. O rosto. O rosto era um pesadelo. Traços vagamente humanos misturados com características animalescas. A boca projetava-se para frente, formando um focinho grotesco cheio de dentes afiados. A criatura virou se para Vó Teresa. Seus olhos brilhavam com uma inteligência maligna. Por um momento que pareceu uma eternidade, eles se encararam. Então, num movimento fluido e veloz, a besta saltou a cerca baixa e correu pelo corredor lateral da casa. Vó Teresa gritou e caiu para trás, suas pernas fraquejando de puro terror. Ela ouviu as garras arranhando o chão de terra, o som pesado da respiração ofegante. A criatura passou como um relâmpago, deixando para trás apenas um cheiro pútrido de carniça. Vó Teresa viu quando ela se escondeu brevemente sob o caminhão velho de seu cunhado, estacionado na rua, antes de desaparecer na escuridão do matagal que cercava a cidade. Tremendo incontrolavelmente, Vó Teresa se arrastou de volta para dentro de casa. Passou a noite toda rezando, apertando o terço entre os dedos nodosos até que o sol finalmente nasceu. Nos dias que se seguiram, ela benzeu cada centímetro de seu quintal com folhas de guiné, implorando por proteção divina. O homem misterioso nunca mais foi visto na região, como se tivesse simplesmente desaparecido da face da terra. Vó Teresa viveu muitos anos depois daquela noite, mas nunca esqueceu o que viu. A criatura que não era homem nem lobo, mas algo entre os dois mundos. Algo que não deveria existir. E eu nunca acreditei em lobisomens e, ela costumava dizer, seus olhos perdidos em lembranças distantes. Mas depois daquela noite, aprendi que há coisas neste mundo que vão além da nossa compreensão. E algumas delas é melhor deixar nas sombras, onde pertencem. E assim, a história da noite em que minha avó encontrou o lobisomem se tornou uma lenda em nossa família. Um lembrete de que, às vezes, o impossível pode se tornar terrivelmente real.